Olá, meus irmãos, a graça e a paz, tudo bem? Mais um ano, 2024, mais uma oportunidade de sermos pessoas melhores em Cristo. Te desejo, nesse primeiro vídeo de 2024, que seja um ano de bênçãos na tua vida e que a poderosa mão de Deus esteja sobre você, esteja sobre a sua família, esteja sobre os seus negócios, em nome de Jesus. É o que eu te desejo no primeiro vídeo do ano de 2024. Porém, contudo, todavia, em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 2, tem um aviso para nós. Você vê que a Bíblia, ela é atual. É como o pãozinho francês. É atual. A palavra diz que nos últimos dias seriam dias terríveis e que muitos iriam cauterizar as suas mentes, dando ouvidos à doutrina de demônios. E o que nós estamos vendo dentro das nossas igrejas? Doutrina de demônios instauradas dentro da casa de Deus, dentro da igreja do Senhor, comandada, administrada, assenhorada por aqueles que deveriam revelar ao mundo a cultura do poderoso Senhor, a ética do poderoso Senhor, a moral do poderoso Senhor e o caráter do poderoso Senhor. É isso que você está vendo? É isso que você está vendo dentro das igrejas brasileiras? Ou você está vendo ao contrário? O que você está vendo dentro da sua igreja? Fofoca ao extremo. Indivíduos com dupla personalidades, agentes duplos. No mundo, ele é uma coisa. Dentro de casa, ele tem um comportamento. No trabalho, ele tem um comportamento. No trânsito, ele tem um comportamento. No banco, ele tem um comportamento. No hortifruti, ele tem um comportamento. No meio do grupo social dele, ele tem uma gramática. Dentro da igreja, ele tem outra gramática. O que é isso? Demônio. Demônio. O termo exato para essa conduta é doutrina de demônios. É cultura de demônios. Porque veja, Deus não está com você só na igreja. Para onde você for, Deus está contigo, vendo os seus atos, vendo as suas ações. Se você está no hortifruti, Deus está ali contigo. Você está no shopping tomando café, Deus está ali contigo. Você está no trabalho, Deus está ali contigo. Você está no trânsito, Deus está ali contigo. Você está fazendo um vídeo, Deus está ali contigo. Você viajou, Deus está ali contigo. Você está no meio do seu grupo social com uma gramática antibíblica, com um comportamento antibíblico. Deus está ali vendo tudo. Ele está ali vendo tudo e anotando e se entristecendo com um comportamento duplo de pessoas que deveriam revelar a cultura de Deus para os homens que habitam nas trevas, para os indivíduos que estão mergulhados na cultura maligna de Satanás. Esses indivíduos, eles são piores do que os homens que estão mergulhados na cultura de Satanás. Por quê? Por quê, pastor Kleber? Eles estão dentro da casa de Deus
ouvindo um louvor. Abre aspas. Eles estão dentro da casa de Deus ouvindo a palavra. Quem liberta? É a palavra. Se você está no culto da escola bíblica dominical, tem palavra? É o que liberta. Você está no culto de doutrina, tem palavra? É o que liberta. Você está no culto de quinta-feira, tem palavra? É o que liberta. Você está no culto de domingo, tem palavra? É o que liberta. Se tem palavra, essa doutrina de demônio não deveria estar com essas pessoas. Não deveria imperar sobre a vida dessas pessoas. E essas pessoas mentirosas, canalhas, com comportamento duplo, agentes duplos, ora tem a cultura do diabo, ora tem a cultura de demônios, e eles dizem que são filhos de Deus. Estão dentro da igreja ceando, participando do corpo e do sangue de Cristo, da carne e do sangue de Cristo há décadas, mas não se convertem, não abandonam a obra da hipocrisia, da mentira, da trapaça, da falsidade, da fofoca. Não abandonam. Por que não abandonam? É porque não querem. Irmão, nós fomos levados para um lugar onde Deus está, onde a presença de Deus é manifesta. É a igreja. E nenhum outro lugar do mundo você vai ter a presença de Deus senão na igreja. Tem palavra? A presença de Deus está ali. Agora, se você participa de uma igreja, que é uma igreja montada no movimento, montada em entregar profetadas, Deus não está ali. Deus não está ali. Você pode ficar aí 40 anos. Você pode ficar aí 30 anos. Você pode ficar aí 40 anos. E não tem palavra, você nunca vai se libertar. E mais, se o altar está contaminado com a fofoca, se o altar está contaminado com a hipocrisia, se o altar está contaminado com um comportamento duplo, se o pastor é um agente duplo, na tua frente ele tem uma gramática. Quando você não tá, ele tem outra gramática. Saia desse lugar. Abandone esse lugar. Porque são homens que tiveram as suas consciências cauterizadas. Eles foram vencidos não por Deus, porque eles rejeitaram a palavra de Deus. Eles foram vencidos por Satanás. E o que está neles é a doutrina de Satanás, é a doutrina de demônios. Veja, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós rejeitamos o próprio Deus. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós ignoramos a palavra de Deus, quando nós não examinamos a palavra de Deus, nós estamos ignorando o próprio Deus. Como vai haver libertação, amigo? Ei, irmão? Como vai haver restauração dessa vida, irmão? Não vai haver. Quem tem poder para restaurar a vida do homem é a palavra de Deus, e consequentemente é Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Se você está numa igreja onde você percebe que não é uma igreja, é um grupo religioso, é um grupo de pessoas emocionais,
um grupo de pessoas emocionais que estão mergulhados dentro da fofoca, que infelizmente dentro da igreja o que mais tem é fofoca, porque ali dentro você tem duas nações, já falei isso. Dentro da igreja você tem duas nações, dois grupos, dois povos. Você tem o joio e você tem o trigo. Vai haver fofocas. Foi o próprio Deus que deixou esses dois povos juntos, para que nós pudéssemos escolher qual cultura nós gostaríamos de seguir, qual cultura nós gostaríamos de ter, qual cultura nós gostaríamos de nos dobrar, de nos humilhar e de seguir. Eu preferi seguir a cultura de Deus. Estou pagando um preço extremamente alto por isso. Por quê? Porque dentro da igreja onde eu estou, os indivíduos que lá estão tiveram as suas mentes cauterizadas. São agentes duplos que escutam uma fofoca que Satanás criou de você, coisa que não é real. Satanás inventou uma fofoca sobre você. Essa fofoca se espalha no meio da igreja, chega até o pastor da igreja, e o pastor da igreja, ao invés de te chamar e te perguntar, ele não te chama e não te pergunta o que está acontecendo. Ele acredita na fofoca que Satanás constituiu dentro da igreja, na presença de Deus. Ou seja, esse indivíduo tem a cultura de Satanás. Ele está mergulhado na doutrina de Satanás. Tem a mente cauterizada. Porque um homem, um indivíduo, um irmão que conhece a Bíblia Sagrada, que conhece o Antigo Testamento, que examina o Antigo Testamento, que examina o Novo Testamento, ele entende que isso é mister que vai acontecer. Agora, eu quero ouvir o outro lado. Eu quero ouvir o outro lado. Eu ouvi o que você falou. Agora eu vou chamar o irmão e vou saber do irmão se isso é verdade. Se você tá numa igreja e inventar uma fofoca com o teu nome, a direção da igreja não te chamou para averiguar se é verdade ou se não é, se você fez ou se você não fez, está te olhando com desconfiança, mudou com você a postura, não te trata como te tratava mais, saia desse lugar, porque esse lugar vai ser cilada mortal para sua vida. Aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Nós estamos no final dos dias. Eu já falei em um dos meus vídeos. A rede cristocêntrica que foi lançada ao mar há 21 séculos atrás está sendo recolhida. E o que é o mar? Nações. O que é a rede? O cristianismo. O cristianismo, ele está sendo recolhido. Quem está recolhendo o cristianismo é o próprio Deus. O cristianismo não pode ser vencido. Esse movimento chamado cristianismo não pode ser vencido por ninguém, por nenhum demônio, por nenhum capeta, por nenhuma doutrina de Satanás pode vencer o cristianismo, porque para se vencer o cristianismo é necessário manietar o seu dono, e ninguém pode manietar o seu dono, porque o seu dono não tem inimigo à sua altura. Então tudo que nós estamos vendo dentro da igreja é resultado de que o cristianismo está sendo recolhido pelo seu dono, chamado Senhor Jesus. Nós estamos no final dos tempos. Nós estamos no final dos tempos. Vou repetir. Nós estamos no final dos tempos. Não dá mais para brincar. Não dá mais para perder tempo.
Não dá mais para se relacionar com indivíduos hipócritas, com indivíduos fofoqueiros, com indivíduos caluniadores, com indivíduos difamadores que estão mergulhados dentro das doutrinas de demônios, como está explicitado no texto que está na tela. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 2. E esse conteúdo fale com você. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque a minha pegada é essa aqui que você está vendo. Não existe eufemismo na minha palavra, não tem máscara na minha palavra. Eu não sou um agente duplo. Aquilo que eu sou no trânsito, no mercado, no shopping, em qualquer lugar, eu sou na igreja. Aquilo que eu estou dentro da minha casa, eu sou na igreja. Não, aqui não tem um duplo comportamento. A minha cultura é a cultura do Antigo Testamento e a cultura do Novo Testamento. Por isso eu sou rejeitado. Por isso eu sou rejeitado. Por isso eu sou difamado dentro da casa de Deus. Por um outro lado, eu me alegro, né? Por um outro lado, eu me alegro. Jesus foi rejeitado pelos religiosos de sua época. E os religiosos mataram o nosso Senhor. O apóstolo Paulo fora rejeitado pela igreja de sua época. Os religiosos diziam para o apóstolo Paulo que ele não era apóstolo. Os religiosos diziam para Jesus que ele não era o Filho de Deus. E esses mesmos religiosos estão dizendo hoje que eu me ungi pastor, mesmo tendo várias testemunhas. Mesmo tendo várias testemunhas na igreja onde eu fui consagrado, eles criaram uma doutrina entre eles que eu não sou pastor. Por quê? Porque eu não tenho a cultura deles. Porque eu não tenho o caráter deles. Porque eu não me comporto como eles. Porque eu não tenho as ações deles. Eu não tenho os hábitos deles. Eu denuncio o que eles fazem. E eles inventam calúnia contra mim. Isso é um sinal de que eu estou no caminho certo. Que Deus abençoe a tua vida. Que seja um ano abençoado para você. Que seja um ano de fortalecimento espiritual para você. E que esse ano, que o poderoso Deus segure ainda mais firme em tuas mãos. E te arranque desse lugar religioso onde você está, que está acabando com a sua vida. Saia desse lugar. Vá para uma igreja onde tem a palavra. O que liberta é a palavra. Profetadas não liberta ninguém. Profetadas não liberta ninguém. O que liberta o homem é a palavra de Deus, que foi revelada para nós. Deus abençoe a tua vida. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e tchau.